Olá, sou o professor Giovanni e hoje introdução ao cálculo. Na aula de hoje, nesta aula, nós veremos então sobre números primos, a decomposição em fatores primos, o máximo divisor comum, ou MDC, e o mínimo múltiplo comum, MMC, como que a gente chega a esses valores. Bom, primeiramente nós vamos definir o que são números primos, o que nós entendemos como sendo números primos. Então, nós temos que a definição de um número primo é todo número natural, não nulo, e que é divisível pelo número 1, a unidade, e por si próprio. Então, essa é a definição do número primo. Alguns exemplos, então, de números primos a gente apresenta aqui, né, nessa sequência numérica aqui, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Eles não acabam aqui em 97, ok? Continua aqui infinitamente. Então, 2, 3, 5, 7. Observem que as características de todos esses valores aqui apresentados é que eles são somente possíveis de dividir por eles mesmos e por 1, ok? E aí aqui, né, continua aqui essas divisões aqui. Né? Um número que não é primo, excluindo o 0 e o 1, a gente denomina eles como sendo um número composto, ok? Vamos verificar então como que eu faço a decomposição em fatores primos. Né? Um número composto, qualquer, ele pode ser decomposto em fatores primos, né? Utilizando assim então quantas divisões forem necessárias para que se estabeleça então essa decomposição. Vamos ver um exemplo aqui. Então temos aqui o número 90. Vamos decompor ele em fatores primos. Então a decomposição vai seguir assim. Vou pegar o 90 e vou dividir ele pelo primeiro número primo, vamos dizer assim, tá? Então o 2. 90 é divisível por 2, sobra 45. O 45 eu não consigo dividir por 2, é divisível por 3, que é o próximo número primo. Ok, fiz a divisão, sobrou 15. O 15, né, também é divisível por 3, faço a divisão, sobra 5. E por fim o 5, que não é divisível por 3, eu passo para o próximo primo, que é 5. Então, 5 dividido por 5 resta 1. Né? Portanto, nós podemos concluir que o 90 eu posso escrever dessa maneira aqui. Ó, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ó. 2 vezes 3 ao quadrado, que aparece 2 vezes o valor 3 aqui, vezes 5. Ok? Com isso, nós podemos estabelecer alguns critérios para verificar quais são os divisores de um número. Né? Então, por exemplo, eu quero verificar quem são os divisores do número 90. Como é que a gente faz essa operação? Então, aqui, ó, nessa coluna do meio, nós temos a decomposição do 90, né, nos seus fatores primos, e nessa terceira coluna nós temos os divisores de 90. Todos os valores de 90 divisíveis, né, os valores que dividem 90 a partir do número 1 até ele próprio. Ok? Como é que a gente faz, então, para montar essa terceira coluna aqui? Então, a ideia é a seguinte, né? Sempre nós vamos começar pela unidade 1, né? Todos os números são divisíveis pela unidade, por 1. Depois, na sequência, nós vamos utilizar o primeiro valor da coluna do meio e multiplicar por esse valor. Então, aqui, eu fiz aqui 2 vezes 1, tenho esse valor aqui, 2. Ok? Depois, né, eu tenho o valor da próxima sequência e assim eu vou continuar, olha lá. Então aqui deu 3. Então para eu montar os divisores nessa linha aqui, eu fiz lá 3 vezes 1 deu 3 e 3 vezes 2 deu 6. Ok? Para eu montar os valores divisores dessa linha aqui, eu fiz lá 3 vezes 3 deu 9 e 3 vezes 6 deu 18. E por fim do último valor, para eu verificar então todos os divisores aqui, eu fiz lá, ó, 5 vezes 1 deu 5, 5 vezes 2 deu 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 9, 45 e por fim 5 vezes 18, 90. Ok? Então agora todos esses valores que eu encontrei aqui são divisores de 90. Eu consigo dividir o 90 por qualquer um desses valores aqui. Né? Então ao término, os divisores desse número 90 vão ser então o 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Né? Todos esses valores aqui, colocando esses valores aqui em ordem. Okay? Basta a gente seguindo a lógica assim para ir montando essa coluna de divisores aqui. Com isso, quando a gente consegue estabelecer então os divisores, nós podemos definir então o que vai ser o máximo divisor comum
ok? Então, o máximo divisor comum entre dois números naturais vai ser obtido a partir da intersecção dos divisores desses números. Okay? Vamos ver um exemplo. Tenho lá os valores 36 e 24. Quero verificar o máximo divisor comum entre esses dois valores. Né? Vamos ver como é que vamos proceder. Então, primeiramente, eu vou decompor o 36 em fatores primos e fazer essa terceira coluna conforme a gente viu no slide anterior. Né? 2 vezes 1 aqui, 2. Baixou aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aí, por fim, aqui, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 com 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então, esses são os divisores de 36. Né? Então, aqui, determinado. Vamos fazer os divisores de 24, também da mesma forma. Na coluna do meio eu faço a decomposição. E na terceira coluna eu faço os divisores. Tá? Então, está aqui então, também a sequência seguindo a mesma lógica que a gente fez anteriormente. E por fim, a gente chega então à conclusão que os divisores de 24 é essa sequência numérica aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Para verificar o máximo divisor comum então, entre os dois, a gente precisa ver a intersecção desses conjuntos, né, os valores que são comuns aos dois ao mesmo tempo, e verificar quem é esse máximo valor então. Okay? Quando a gente faz, então, essa intersecção, né, então o máximo divisor comum entre 36 e 24 vai ser, né, a intersecção dos dois conjuntos. Quando eu falo intersecção, eu quero verificar os valores que são comuns aos conjuntos ao mesmo tempo, tá nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E então eu vou verificar lá, né? Então os valores que estão comuns ao conjunto aos mesmos tempos são esses aqui, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, o máximo divisor comum vai ser o valor maior aqui desse conjunto. Nesse exemplo, vai ser o 12. Tá? Existe uma outra forma de determinar esse máximo divisor comum. Né? A gente pode fazer ele como? A partir da decomposição dos fatores primos, que particularmente, né, acho que fica mais fácil a gente fazer dessa forma. Né? Então, basta a gente multiplicar os fatores primos comum com os menores expoentes. Né? Então, no exemplo que a gente fez, 36 e 24. O 36 é decomposto em fatores primos, fica dessa forma, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O 24 fica 2 ao cubo vezes 3. Então, o máximo divisor comum, eu vou ter que verificar aqui os valores que são comuns. Então, aqui, ó, o 2 tem aqui no 36 e o 2 tem aqui no 24. Eu vou pegar o 2 com o menor expoente, então 2 ao quadrado. O 3 também é comum nos dois valores, então eu vou pegar o 3 de menor expoente. No caso aqui, esse 3 que está elevado a 1. E vou fazer a multiplicação entre eles. Né? Então, 2 ao quadrado vezes 3, resultando em 12. Né? Então, assim a gente consegue determinar o máximo divisor comum. Um outro ponto muito importante para nós entendermos é o mínimo múltiplo comum, né? Que a gente utiliza bastante quando a gente fala em cálculo de frações. Né? Basicamente, quando a gente está fazendo operações com frações aí de subtração e adição. Então, para obter um mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, né, consiste em determinar, a partir da intersecção entre os conjuntos, o menor elemento, né, por isso o mínimo múltiplo comum, e é possível obter, então, esse MMC entre os números a partir da decomposição simultânea dos fatores primos. Ó. Então, vamos pegar, por exemplo, os valores 12 e 18. Quero verificar o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores. Então, vou fazer lá a decomposição simultânea. Ó, notem que nessas duas colunas eu trouxe o valor 12 e o 18. E a gente vai fazer simultaneamente. Então, ó, tanto 12 quanto 18 são divisíveis por 2. Então, ó, 12 divide por 2 sobrou 6. 18 divide por 2 sobrou 9. Agora, nessa linha, tem o 6 e o 9. O 6 é divisível por 2, mas o 9 não. Então, eu vou fazer a divisão por 2 do 6, que vai sobrar 3. E o 9 eu vou repetir. Ó, só repetir ele aqui. Agora eu vou pegar essa linha, ó, 3 e o 9, ambos são divisíveis por 3. Então, vou fazer lá, 3 divide por 3, resta 1. 9 divide por 3, sobra 3. Por fim, o 1 eu só vou repetir, o 3 ainda é divisível por 3, então vai sobrar 1. Logo, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação de todos esses valores aqui. Ó. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é o valor 36, né? Ou seja, o MMC entre dois números é constituído do produto dos fatores comuns e não comuns aos números afetados do maior expoente. Então, a gente faz toda a multiplicação aqui desses valores para chegar ao mínimo múltiplo comum.
Ok? É isso. Bons estudos!